COIs, fundos multimercado, debêntures, CRAs, fundos de investimento em ações, os FIAs, assim como também carteiras automatizadas. Todos esses produtos financeiros estavam na carteira de investimentos de um cliente meu de consultoria. Ele veio me procurar, era uma carteira que foi elaborada por um assessor, só que ele estava um pouco preocupado para saber se estava de acordo com o perfil e objetivos dele. E o que eu descobri, é claro, depois de ver esses produtos, com 5 minutos de análise, vi que não estava nem um pouco alinhado com os objetivos desse meu cliente. E por isso, pessoal, que eu quis aproveitar esse momento, tá, para poder compartilhar para vocês aqui a minha visão, o que foi que eu observei dessa carteira. Vou compartilhar a tela com vocês e o que é que eu faço normalmente durante um diagnóstico inicial de um cliente meu, tá bom? Para que vocês aí consigam investir melhor o dinheiro de vocês. Beleza? Eu sou o Giovanni Canuto, caso você não me conheça, eu sou investidor já no mercado financeiro de capitais, tenho mais de 10 anos de experiência, invisto de forma global e também sou consultor de valores imobiliários, consultor CVM, por isso que eu presto esse tipo de serviço de consultoria. Se você tem interesse em conteúdo sobre finanças, investimentos, macroeconomia também, assim como alguns vlogs de viagens que eu compartilho aqui no meu canal do YouTube, então fica aqui até o final. Se esse vídeo foi de grande valor para você, te convido aí a poder se inscrever no meu canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal, compartilhar aqui a tela com vocês. Essa é uma planilha que eu disponibilizo para os clientes da consultoria poderem me informar quais são os ativos que ela tem investido, e aí eu crio blocos de acordo com cada classe de ativo, como por exemplo, renda fixa no Brasil. Vocês podem ver aqui que a pessoa, esse cliente, tem debêntures, debêntures da Eneva, da Movida, assim como também tem CRAs, tem 3 COIs aqui da XP, tem 17 ações brasileiras, tem 22 fundos imobiliários. Eu não vou entrar a fundo, detalhadamente aqui em cada ativo, porque não é o foco desse vídeo, é mais a macroalocação, tá bom? Também tem alguns fundos aqui, fundos multimercados, assim como também fundos de investimento em ações, investimentos no exterior, aqui são alguns ETFs, e criptomoedas. E aí o que é que eu faço a partir daqui? Eu pego todos esses dados fornecidos pela pessoa e ploto um gráfico, porque a gente sabe que nossa forma de visualizar, de identificar e também de memorizar as informações é muito melhor através de gráfico e não de dados. Então, quando eu vou aqui para uma outra planilha, essa é a de alocação de ativos, que eu mostro para o cliente na consultoria, para ele entender como é que o patrimônio dele está diversificado, eu apresento isso aqui. A gente tem basicamente 2 gráficos em cada uma dessas abas. A alocação de ativos atual, ou seja, como é que o patrimônio dessa pessoa está distribuído atualmente, e a alocação de ativos ideal. Isso é depois que eu faço todo o diagnóstico e toda a elaboração e construção do plano de investimentos personalizado para o cliente, beleza? A gente vai focar mais no atual, no cenário atual dessa carteira do cliente que foi elaborada pelo assessor de investimentos, tá bom? E aqui minha intenção, só para você já ficar sabendo, não é criticar o profissional que estava com ele nesse momento, mas eu gosto sempre de abrir os olhos desse meu cliente que realmente, na minha visão, na minha humilde visão, tá, é uma carteira que não estava com foco no cliente, estava mais com foco nos ganhos que esses produtos de investimentos geram para o lado de lá, que é o assessor, através da modalidade. Caso vocês não saibam disso, o assessor de investimentos, eles podem ter 2 formas de remuneração, a commission-based e a fee-based. A commission-based não é legal porque o assessor ele vai ser remunerado de acordo com as vendas de produtos financeiros. Por isso que normalmente eles recomendam produtos que são ruins para o cliente. Por quê? Se é bom para o assessor, quase sempre vai ser ruim para o cliente, tá bom? Agora, a modalidade fee-based, que é cobrado um percentual em cima do patrimônio investido do cliente, aí beleza, porque quer queira que não, o patrimônio do cliente vai crescendo, o assessor vai ganhando mais. Inclusive é assim que normalmente consultores de investimentos, que é o meu caso, consultor de valores imobiliários, é assim que a gente recebe as nossas remunerações, porque a gente quer que o patrimônio do cliente cresça ao longo do tempo. Então, nosso foco precisa estar alinhado com os interesses do cliente, única e exclusivamente de acordo com os interesses do cliente. Beleza, galera? Mas vamos lá. Como é que essa carteira está distribuída? Olha só, eu tenho aqui renda fixa pré-fixado, nesse caso é um CDB, tá? De 4,6%, tá correspondendo aí um percentual pequenininho do patrimônio dele, 4,6%, é pré-fixado, lembrando. Renda fixa é inflação, 15%, que são aqueles 4 produtos, que é as 2 debêntures e os 2 CRAs, tá bom? Então tudo aqui é atrelado à inflação. Tem até uma rentabilidade muito boa, mas porque o risco aí também é elevadíssimo. Aqui vocês já podem ver o seguinte, não tem nenhuma renda fixa pós-fixada. Como é que a pessoa não tem nenhuma renda fixa pós-fixada? O perfil desse cliente é um perfil moderado, um pouquinho também conservador, tá? Não é arrojado. Então tem que ter aqui
uma renda fixa pós-fixada. Pode investir diretamente no Tesouro Selic, assim como também hoje em dia, né, tem alguns ETFs que são os fundos de índices negociados em bolsa de renda fixa. A pessoa, por exemplo, pode estar investindo no LFTS11 ou no LFTB11, tá? Tem essas duas opções. Algumas diferenças pequenas, né, que tem entre cada um desses ETFs, mas também não vem ao caso nesse vídeo para não ficar tão longo. Então essa pessoa que não tem nenhum pós-fixado, ou também, né, pode ser um CDB com liquidez diária, né, que corresponde a uma rentabilidade de 100% CDI. Então, na minha visão de cara, que já teria que ter algum percentual nessa classe de ativo, tá? Mas agora, pessoal, aqui vem um grande problema. COI. Quase 10% aí do patrimônio desse cliente estava aplicado em certificados de operações estruturadas. Para quem não conhece, né, esse é o famoso COI. E aqui tem uma jogada de marketing muito agressiva e que normalmente os assessores pecam demais quando vão indicar esse produto, porque aqui eles não levam em consideração, né, pelo menos normalmente não levam em consideração realmente o perfil do cliente e qual é a base de conhecimento daquele cliente. O cliente entende realmente o que um COI quer dizer, qual é o significado de você investir nessa classe de ativo, que eu nem chamo de classe de ativo na verdade, né? É um produto financeiro que realmente as pessoas infelizmente acabam colocando aí os clientes nas ciladas. Por que eu digo que é uma grande cilada isso aqui, tá? O COI vai servir apenas para uma base muito pequena aí de investidores, que é quem realmente tem um conhecimento avançado de mercado e que mesmo assim essa pessoa ela quer fazer uma aposta ali, ela não está investindo, tá? COI nada mais é do que uma aposta. Por quê? De forma resumida, eu não quero deixar o assunto aqui de forma complexa, quero simplificar para você. O COI é basicamente você apostar que tal ativo vai ter uma rentabilidade, né, que vai, sei lá, superar bem até o CDI, e em contrapartida, se aquilo não acontecer, você tem o capital, e aqui eu coloco entre aspas, protegido, tá? Ou seja, quando o assessor vai indicar esse tipo de produto para o cliente, ele fala o quê? Que você vai ter aí um investimento que combina renda fixa e renda variável, ou seja, a proteção da renda fixa com o ganho da renda variável. E normalmente, para poder facilitar a venda desse tipo de produto, eles colocam ali na renda variável algum índice ou alguma empresa que é bem conhecida no mercado por todo mundo, basicamente. Então coloca lá normalmente o SP500, que corresponde às 500 maiores empresas americanas, coloca o ouro, coloca alguma ação, né, como por exemplo Apple, Microsoft. Normalmente eles vão colocar algum ativo muito conhecido, porque aí a pessoa já se sente mais segura. Opa, então vou estar investindo naquele ativo, então é muito bom para mim esse COI. Mas não, por quê? Você não vai estar investindo diretamente naquele ativo. Quando você compra ações na bolsa, você se torna sócio daquela empresa. Quando você investe em COI, você não está investindo em empresa alguma, não está investindo em ETF algum. Na verdade, você está investindo em contratos de derivativos que derivam desses ativos em bolsa, tá bom? Então, esse COI nada mais é do que um produto que eles fazem eles envelopam, né, esses títulos públicos, que normalmente é a parte da renda fixa, para trazer um pouco de segurança, justamente se a operação der errado, e também colocam esses contratos de derivativos desses ativos que estão listados em bolsa, tá bom? Então você não está investindo em ativo algum, beleza, pessoal? São contratos. Um dos grandes problemas é também aí a falta de liquidez. Normalmente o COI deixa o seu dinheiro travado por muito tempo, e essa é a grande queixa quando você vai ver alguém reclamar sobre COI, é por causa da falta de liquidez, porque o cliente vai lá, fala que quer ter uma carteira que tenha um pouco de liquidez, né, que talvez precise resgatar em algum momento o dinheiro, só que aí, de acordo com a estruturação da alocação de ativos que o assessor passou para o cliente, esse COI somado com outros ativos não está atendendo esse critério mínimo de alta liquidez que o cliente pediu. Então, COI não tem liquidez, para vocês ficarem sabendo, e para tentar normalizar, normalmente o pessoal fala o seguinte, que a pessoa pode sim solicitar o resgate antecipado se esse for o interesse do cliente, mas quando a pessoa vai fazer essa solicitação de resgate antecipado, normalmente é cobrado uma taxa muito alta, o que faz prejudicar e muito, tá, a rentabilidade da pessoa. Beleza, pessoal? Tem outros problemas também, mas deixa eu falar aqui a respeito das outras classes de ativos, senão a gente só vai falar sobre COI nesse vídeo. Fundos multimercados aqui, 25% do patrimônio, 1/4 do patrimônio alocado em fundos multimercados. Eu particularmente não gosto dessa classe de ativo, tá? Tem alguns motivos por trás, porque, eu vou citar alguns pelo menos. Você deixa aqui o seu dinheiro na mão de um gestor, tudo bem que é um gestor que entende a princípio de mercado, mas ele vai fazer o que bem entender com o seu patrimônio, tentar rentabilizar ao máximo, só que normalmente tem muito giro de patrimônio, muita compra, muita venda, muito pagamento de impostos, né, através do ganho de capital. Às vezes também tem prejuízo nessas operações e você não sabe bulhufas do que está acontecendo ali com o seu dinheiro aplicado nessa classe de ativo aqui, os fundos multimercados. Às vezes, né, eles vão investir, sei lá, fazer operações cambiais, investir em ações, vão investir em qualquer outra classe de ativo. Então você não entende muito bem o que está acontecendo com essa parcela do seu patrimônio, uma parcela até relevante, 25%, tá?
Normalmente aqui também não tem uma liquidez tão boa como deveria, porque aqui pode ter liquidez D mais 30, D mais 60, ou seja, você só vai poder resgatar talvez o dinheiro depois de 30 dias, 60 dias, tá? Não sei se esse era o caso, mas para vocês saberem que também não tem tanta liquidez assim. E tem outros problemas, na minha visão, nessa classe de ativos, eu não curto muito porque realmente é um investimento meio que à cega, você não sabe o que está acontecendo ali, beleza? E normalmente quando a gente vai comparar a rentabilidade, uma simples comparação com o CDI, né, aqui, como o risco é muito alto, deveria superar bem o CDI, levando em consideração a janela longa de tempo. Mas quando a gente vai ver, mais de 85%, mais de 90% dos fundos ativos, tá? Ou seja, geridos de forma ativa, tem um gestor por trás ali tomando as estratégias para você. Tanto fundo multimercados, como também fundos de investimentos em ações, normalmente esses fundos não superam, pessoal, o benchmark. E aproveitando sobre taxa que é cobrada para investir nesses produtos, por isso também que é um dos motivos que eu não recomendo, as taxas são altas, varia geralmente de 1,5% a 2% ao ano, o que é muita coisa para você poder deixar uma parcela relevante do seu patrimônio, né? Aplicado nisso vai minando muito a sua rentabilidade no longo prazo. Também geralmente tem uma taxa de performance que é cobrada 20% do que exceder ali a rentabilidade acima do benchmark, né, desses fundos. FIA, fundos de investimento em ações, aqui 8%, já resumi um pouquinho, né, nessa parte do multimercados, mas também aqui falando sobre o fundo de investimento em ações, a vantagem que eles têm em cima dos multimercados é que aqui não tem o imposto come cotas, que é outro problema, outra desvantagem do multimercado, que o come cotas, para quem não sabe, é um imposto automático que é cobrado ali em cima do patrimônio, então não consegue ver tanto ganho, né, em cima aí do que está sendo investido mês a mês, né, não consegue ver muito bem ali o efeito dos juros compostos, porque uma parcela vai sendo sempre retirada do seu patrimônio em função do imposto de renda come cotas, tá bom? Aqui, pessoal, agora não é um produto de investimentos, aqui é uma estratégia de investimentos, que é a carteira automatizada, tanto de ações como também de fundos imobiliários. Uma parcela relevante também, olha, 27% desse patrimônio está alocado em carteiras automatizadas, ou seja, aqueles ativos lá de renda variável, ações e fundos imobiliários, nenhum deles foi escolhido a dedo pelo cliente, pela pessoa. E tudo bem, né? Quando a pessoa contrata uma consultoria, uma assessoria de investimentos, ela realmente não quer estar escolhendo os ativos. Aqui não é o cliente que escolhe. Eu, por exemplo, escolho a dedo cada ativo que vai estar ali na carteira da pessoa. Isso na Bolsa Brasileira, que a gente pode escolher fazer stock pick, é mais fácil do que no exterior. No exterior, eu só recomendo, na verdade, fundos de índice, né, que são os ETFs. Então, carteira automatizada, pessoal, também não vale a pena, não faz sentido algum, na minha visão, porque você vai estar investindo em ativos que você não gostaria de ter. Muitos deles ali na carteira, com certeza você não gostaria de ter em carteira. Um desses ativos que eu vi, a Azul Linhas Aéreas, uma empresa de aviação civil, esse setor é um setor complicadíssimo, de custos elevadíssimos e que sobrevive por causa aí, geralmente da ajuda que tem por parte do governo. 7 anos consecutivos de prejuízo. A empresa Azul Linhas Aéreas estava na carteira desse meu cliente e que com certeza a gente não colocaria uma empresa desse tipo. Assim como também varejistas que aqui no Brasil realmente sofrem muito, ainda mais agora nesse cenário de alta dos juros, a gente não colocaria para um cliente que tem um perfil moderado, mas que nessa carteira também está incluso, porque é uma carteira automatizada. Nenhum assessor sabe quais são talvez ali as ações que compõem a carteira desse cliente, porque ela fica sendo sempre atualizada, o que faz também girar o patrimônio do cliente, operações de compra, operações de venda, tem ali um ganho de capital, paga imposto e as taxas. E aí vai minando cada vez mais a rentabilidade desse cliente. Então, carteira automatizada não faz sentido. Se você for olhar a carteira de fundos imobiliários, eu não estou colocando aqui os detalhes dessa carteira desse cliente, né? Mas eu vi que tinha 7 fundos imobiliários, dos 22, 7 eram fundos de papel, tá bom? Então, representava aí 40% do patrimônio desse cliente em fundos de papel, somente 60% em fundos de tijolos. E também tem ali fundos imobiliários que eu vi que não faria parte dessa carteira, na minha análise, beleza? Investimentos no exterior aqui, 6,1%, na minha visão, tá muito pouco, tá? Essa exposição à moeda forte, né? Como o dólar, por exemplo, eu acho que deveria ter mais nessa carteira do cliente. E quais são os ativos? São fundos de índices negociados em bolsa, os ETFs, que também é a forma que eu costumo recomendar para os clientes. Qual é o problema? Nesse caso, é que eu vi alguns ETFs ali que realmente não faz sentido, porque um deles, por exemplo, visa replicar a performance das 2.000 empresas americanas de baixa capitalização de mercado, que são as small caps. Então, é um ETF que visa replicar a performance do índice Russell 2000. E a história, né, já mostra isso pra gente,
que o fato de você investir em empresas com o fator tamanho apenas, tá? Tamanho, que é, nesse caso, baixa capitalização de mercado, ou seja, tem um maior risco do que você investir em empresas de alta capitalização de mercado, não faz com que aí o investimento ele vai estar tendo ganhos de rentabilidade, tá bom? Geralmente a gente faz uma combinação de fatores nesse sentido, ou seja, o fator tamanho aliado ao fator value, que é o fator valor, ou seja, você colocar empresas de baixa capitalização de mercado que tem um risco maior já, tá, para sua carteira, só que você vai estar adquirindo essas empresas a preços bons preços, né, empresas baratas. Então, quando você associa o fator velho com o fator tamanho, então aí sim você pode ter um ganho de rentabilidade quando você coloca mais risco na carteira, beleza? E criptomoedas aqui 4%, ok, na minha visão a alocação de 4%. As criptos que eu vi também estão ok, né, na minha visão pelo menos. Só que, qual é o detalhe? Ele falou que, esse meu cliente falou que aqui não foi uma recomendação do assessor, foi uma recomendação na verdade de um amigo dele que entende muito no mercado cripto e que passou essas criptos para ele, mas eu já disse que na minha visão, né, pelo menos duas ali delas eu não teria em carteira, lembrando que criptomoeda, tirando o Bitcoin, né, apesar de ter algumas criptos ali com projetos muito bons, muito promissores, mas boa parte delas, pessoal, vai a zero. Então aqui realmente tem que ter muito apetite ao risco para se expor a esse tipo, a essa classe de ativo, né, que são as criptomoedas. Eu particularmente prefiro só o Bitcoin, só que eu aqui, como tenho perfil mais agressivo, tenho sim algumas outras criptos, mas quando se trata do cliente, né, a gente vai zela muito mais pela ótica do risco do que pela ótica da rentabilidade. Então, sempre associar risco e retorno. E a gente tenta adquirir uma boa rentabilidade ajustada ao risco. Não pensa só na rentabilidade, porque senão a pessoa vai aqui talvez se enganar ao investir em criptomoedas achando que vai ter ganhos exponenciais, quando na verdade pode acontecer muito o contrário, beleza? Então, galera, essa é a macroalocação desse cliente meu, como é que estava, como é que foi indicado pelo assessor de investimentos. Eu vou passar rapidamente agora pelas outras abas para vocês verem, olha só, como é que estava a renda fixa. CDBs pré-fixados 23% e debêntures juntamente com CRAS 77%, tá? Alocação em fundos imobiliários, como é que estava atualmente? Galpões logísticos 17%, shoppings 16%, lajes corporativas 8%, renda urbana 7%, papéis, aquilo que eu falei, era mais de 40%, 41,8%, e fundos de fundos 8,1%. Aqui é um segmento do mercado de fundos imobiliários que eu não gosto muito também, em função do gestor fazer muitas operações, quando na verdade fundo imobiliário, nosso objetivo principal deve ser adquirir renda passiva, né? Renda previsível, robusta, com segurança, e o fundo de fundo, na minha visão, ele não atende a esses critérios de elegibilidade, beleza? Até porque aqui geralmente a gente é taxado duas vezes, né? Quando vai investir nesses ativos, tá? O que mina a nossa rentabilidade no longo prazo. Aqui, pessoal, como é que estava aí a alocação em ações brasileiras? Lembrando que tudo isso aqui, esses gráficos, né, fui eu que gerei a partir dos dados que foram alimentados por esse meu cliente para ele saber em quais setores da economia ele está exposto, tanto em relação às ações brasileiras, como também quais são os segmentos lá dos fundos imobiliários que ele está exposto. A gente só consegue ter essa visão quando faz realmente aqui uma plotagem gráfica, né? Fica muito mais fácil do que se visse apenas através de planilhas. Então, olha só, como é que está distribuído. Setor financeiro 16%, utilidade pública 17%, materiais básicos 4%, consumo cíclico, na minha visão, um percentual muito relevante do patrimônio em consumo cíclico, né? Quase 20%. E aqui nem se fala, petróleo e gás, 34% do patrimônio desse cliente está no setor petróleo e gás. Basicamente a Petrobras, ou seja, uma empresa apenas está correspondendo a 34% do patrimônio desse cliente na classe de ativos ações brasileiras. Bens industriais 5,9% e comunicações 4,6%. Então, pessoal, aqui o grande gargalo realmente é o setor petróleo e gás, porque está muito exposto. O risco aqui é elevadíssimo, tá ok? Alocações no exterior, como é que está atualmente? 100%. Estados Unidos. Aqui não está mostrando, né? Mas aqui seria Estados Unidos, ou seja, todos os fundos de índice que foram inseridos, né, recomendados pelo assessor, correspondem aí a ativos que estão realmente nos Estados Unidos. Eu sou um investidor que busco alocar a parcela mais relevante do meu patrimônio nos Estados Unidos, mas eu sei que quando a gente aumenta um pouquinho o risco, né, ou seja, se expor a outros mercados, como mercados emergentes, mercados dos países desenvolvidos, nós tendemos a ter um potencial de retorno um pouco maior do que se expor apenas a uma geografia, como é o caso dos Estados Unidos, mesmo que seja a maior economia do mundo. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado se move em ciclos, então tem o ciclo, já teve, né, no passado, por exemplo, de 2002 a 2008, o ciclo das commodities. Então países emergentes, assim como o nosso Brasil,
eles performaram muito melhor do que os Estados Unidos. Depois teve o boom aí das empresas tecnológicas, as Sete Magníficas, por exemplo, né, que é o que puxa o índice S&P 500 há tanto tempo. Então, desde 2012, depois da crise do subprime, então o mercado americano performou muito melhor do que os mercados emergentes. E agora o que é que a gente está vendo, por exemplo, nesse momento em 2025, o mercado americano está corrigindo muito forte as bolsas lá. S&P 500 caiu 10%, o índice Nasdaq das empresas de tecnologia caiu 13%, por causa das incertezas, né, dessas políticas tarifárias aí do presidente americano. E aí o que é que vem performando muito bem? A Europa, ou seja, países desenvolvidos, com exceção da Europa, tem como a gente se expor a esse mercado, né, de forma também passiva através de ETFs. E além desses países, vem performando bem também quem? O Brasil, a China, ou seja, países emergentes. Então, na minha visão, a gente coloca lá maior percentual nos Estados Unidos, mas também colocamos em outros mercados para que a gente esteja exposto a esses ativos em outros cenários, em outros ciclos de mercado, para conseguir sempre o melhor retorno ajustado ao risco em diferentes cenários, tá bom? Ao longo dos anos. Então essa é a forma que está a alocação de ativos desse meu cliente aqui da consultoria. Se vocês forem ver, olha, tem sempre, como eu falei, né, gráfico de alocação de ativos atual e ideal. O ideal é o que a gente projeta, planeja de forma personalizada para cada cliente, tá? Então aqui tem alguns gráficos já com o cenário ideal. Eu ainda não finalizei, né, o plano desse cliente, mas só para vocês entenderem que a gente vai lá e faz uma distribuição. Olha só, aqui, por exemplo, de alocações brasileiras, a gente aumentou o setor financeiro e o setor de utilidade pública, porque são setores perenes da economia, como é um investidor com perfil moderado, ele quer receber renda passiva. Então esses aqui são dois dos melhores setores para essa finalidade, tá? E outros setores aqui com um percentual bem menor. E agora, saindo dessa parte aqui dos gráficos, eu vou mostrar para vocês, de forma bem breve, um mapa mental, que é o mapa mental que a gente elabora de forma também personalizada para o cliente, né? Cada cliente da consultoria recebe esse mapa mental. E aqui eu vou mostrar, olha só, uma visão breve sobre a carteira atual do cliente, que foi que eu defini aqui, o que é que eu apresentei para esse cliente. Lembrando que é tudo por WhatsApp que eu vou falando com o cliente ali, né? Áudio, se a pessoa quiser também falar no telefone, a gente liga ali, é uma consultoria 1 a 1, então essa pessoa tem acesso a mim, né? Para poder a gente estar sempre conversando, debatendo. Aqui é uma consultoria que eu vou fazer um vídeo personalizado para esse cliente, explicando tudo, né, todo o plano para essa pessoa. Mas se a pessoa também quiser contratar uma consultoria com uma reunião individual ali no 1 a 1, a gente faz uma consultoria desse tipo também. Beleza, pessoal? Mas vamos lá, que a ideia não é fazer mais mexendo na minha consultoria, é só para você saber que a gente faz esse tipo de trabalho, tá? Então eu peguei lá e vi que macroalocação estava 29% em renda fixa, 71% em renda variável. Eu vou passar bem breve aqui, porque muito eu já expliquei no início desse vídeo, né? Renda fixa Brasil, nenhum investimento pós-fixado atrelado ao CDI, muito estranho, né? Porque esse é o investimento mais seguro que tem. Acompanha o CDI, você não tem a perda, né, por causa da marcação ao mercado, tá? E ela vai reduzir a volatilidade geral da sua carteira, como eu coloco aqui, beleza? E aqui, como vocês podem estar vendo, olha só, aquela parcela pré-fixada que tem na renda fixa, que é bem pouquinho, né? Só 5% do patrimônio desse cliente, vence em 2032. Ou seja, esse cliente vai segurar esse tipo de investimento até 2032. Investimentos pré-fixados, pessoal, a gente recomenda que o cliente invista apenas se ele realmente tiver certeza absoluta que vai poder resgatar somente naquela data. Por quê? Se o cliente precisar resgatar aquele dinheiro antes do vencimento, né, esse título vai estar sofrendo marcação ao mercado. Então, se for em um cenário ruim para esse cliente, ou seja, ele comprou um título, né, em 2023 e lá em 2030 a taxa de juros foi subindo. Depois que ele comprou, o título sofrendo marcação ao mercado vai estar rendendo menos do que deveria, tá bom? Se acontecer o contrário, né, a taxa de juros for caindo depois que ele faz a aplicação, aí sim é um cenário mais otimista para o investidor, porque ele vai estar ganhando mais rentabilidade. Só que é um risco, né? A pessoa não está com intenção aqui de ganhar com a marcação ao mercado, de aumentar a rentabilidade através do investimento pré-fixado na renda fixa. Ela quer aqui realmente que atenda a um objetivo de curto e médio prazo, tá? Então o que é que a gente faz aqui na consultoria? Se o cliente tem um objetivo de fazer uma viagem, fazer uma reforma na casa, né, pagar a escola do filho, e esse filho vai entrar aí no colégio daqui a 5 anos, 6 anos, então a gente faz o quê? Pega um ativo que corresponda, justamente o prazo corresponda com o prazo que aquele cliente vai precisar do dinheiro. Ou seja, ele só vai resgatar naquele período. Aí beleza, faz sentido na minha visão, investimentos pré-fixados, tá? Desse tipo, né? Aqui tem as duas debêntures e os dois CRAs na carteira. E o que é que eu coloco aqui? Olha só, é um risco de renda variável com potencial de retorno de renda fixa. Eu não recomendo debêntures para nenhum cliente meu, nenhum. Para mim é um dos piores investimentos que tem aqui no Brasil, são as debêntures, tá? Além disso, não tem garantia do FGC. Olha só, o assessor podendo recomendar ativos
que tem garantia do FGC, quais são esses ativos, por exemplo, né? Tem os CDBs, L6, LCAs, ou seja, você está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, mesmo sendo crédito privado, nesse caso, tem a garantia do FGC até R$250 mil em cada instituição financeira. Mas não, preferiu recomendar debêntures e CRAs, né? E aí, ou seja, você está emprestando dinheiro não para instituições financeiras, mas para empresas, quando na verdade, se você for fazer isso com empresas, seja sócio, compre ações daquela empresa na bolsa, não empreste dinheiro, porque o risco é muito alto e não tem garantia do FGC, por exemplo, tá? Aqui a volatilidade oculta, que seria a marcação a mercado, né? A debênture da Eneva com prazo extremamente longo, 2042, olha só. Movida e Eneva serão empresas saudáveis até o vencimento dessas debêntures? A gente não sabe, né? Então não aconselho investir diretamente em crédito privado, tá? Eu aconselho através de fundos nessas situações, porque você pelo menos pulveriza o risco. Então aqui temos agora os COIs, olha só, o pior produto de investimento que existe, eu coloquei, né? Combina renda fixa com renda variável, produto complexo para o investidor, o COI é uma aposta, é complexo porque muitas vezes nenhum assessor entende e sabe o que está recomendando ali, para vocês terem ideia, tá? Tem a ilusão do capital garantido, ganho limitado, tem baixa liquidez, como eu já falei, problemas e prejuízos ao tentar fazer o resgate antecipado, também já tinha falado, altas taxas, possibilidade de prejuízo real. Por quê? Porque se não acontece aquele cenário que foi projetado no COI, naquele certificado de operação estruturada, né? O índice SP500 atingir tanto de rentabilidade. Se não acontecer aquilo, garante, tem aquela questão do capital protegido, que é a ilusão, capital protegido, ou seja, você vai receber pelo menos dinheiro de volta. Mas sim, durante esse período do COI, e a inflação? Foi comendo ali o seu dinheiro. Então você recebeu, mas teve prejuízo real, não rendeu nem a inflação. Então, às vezes tem isso também nos COIs, tá? E 90% dos COIs tem rentabilidade abaixo do CDI. Na minha visão, não tem sentido algum investir nesse tipo de ativo, esse produto financeiro, não é classe de ativo, né? Fundos multimercado, como eu já tinha falado aqui, olha, tem a falta de controle do investidor, né? Possíveis mudanças na gestão também e na estratégia do fundo, aquele investidor investir no multimercado porque tinha tal gestor, eles adotavam aquela estratégia, mas mudou tudo. E agora? O que é que você vai fazer? Vai solicitar o resgate, talvez, ou não, vai deixar assim mesmo, correr para ver o que acontece. Então, risco muito alto, baixa liquidez, possibilidade de correr maiores riscos também através da estratégia de alavancagem, né? Muitos desses gestores utilizam estratégias alavancadas, tá? Para poder tentar rentabilizar mais, só que isso também pode prejudicar aí o investidor. Imposto come cotas, né? E boa parte também dos fundos não consegue nem render acima do CDI. Fundos de investimento em ações, basicamente o que tem nos fundos de investimentos multimercados, a diferença é que aqui não tem o imposto come cotas, tá? Ações, então 17 ações, mas sem alocação estratégica por setores, não consegui identificar nenhuma estratégia por alocação ali, tá? Alta concentração em petróleo e consumo cíclico, duas empresas que representam 49% quase do patrimônio alocado em ações, tem 4 elétricas, pulverização em mesmo setor e algumas empresas com fundamentos muito ruins por longo prazo. Já fundos imobiliários, 22 FIIs, 12 ativos aí no máximo, já está de bom tamanho na minha visão. Eu geralmente falo de 8 a 12, né? Já está bem diversificado. Tem alta concentração em FIIs de papel, 7 ao todo, olha aí, representando aí 42% do patrimônio em FIIs, 2 fundos de fundos, setor com muito giro por parte do gestor. Muito do que eu estou falando aqui, pessoal, vocês já perceberam, né? Que eu já vinha falando no decorrer do vídeo. A diferença agora é que eu estou aqui com o mapa mental aberto para vocês, tá? Investimentos internacionais, estou até dando spoiler aqui, né? De alguns ativos que tem lá na carteira desse investidor. Olha só, o IWM, que é aquele investimento, né? Aquele ETF que replica a performance das 2.000 empresas de baixa capitalização dos Estados Unidos. E aqui no canto direito eu digo o porquê que eu acho que não faz sentido ter esse tipo de ETF, tá? Assim como também o QQQ, um ativo super querido dos investidores, né, que investem aí de forma passiva no exterior. Mas o QQQ é do fator setor. Então também é um fator que não é comprovado que vai conseguir aumentar a rentabilidade, né, no longo prazo. O fator, pessoal, para quem não sabe, é basicamente você investir em um conjunto de ativos que atende a critérios bem definidos, tá? De risco-retorno. Então, aqui o setor QQQ. Então, são empresas que estão filtradas com base no setor de tecnologia. Então, as empresas que fazem parte desse setor estão dentro aqui do QQQ. É como se você estivesse investindo em todas as empresas de tecnologia, tá? Então, se esse setor não for bem daqui para frente, como está acontecendo já nesse ano de 2025, o setor de tecnologia é o pior setor para estar exposto nesse ano. Então, se acontecer isso, você vai ter aí uma rentabilidade pífia aí no mercado, né? O EBIT aqui, na minha visão, não faz sentido. Por quê? Porque esse investidor, esse cliente já tem o Bitcoin, né? Ele já investe no Bitcoin através de um exchange, né? E investe diretamente no ativo, que é a forma que eu particularmente recomendo. Não recomendo investir em criptomoedas, né? Bitcoin principalmente, através de ETFs, porque você não é dono ali da cripto, tá?
Mas como ele já tem o Bitcoin, então não tem por que ter IBIT também. E aqui outros ETFs que esse cliente tem lá na Bolsa Internacional, né, na Bolsa dos Estados Unidos. Aqui beleza, SPY, né, replica a performance das 500 maiores empresas americanas. O BND, que basicamente você está exposto aí a títulos do governo americano, ou seja, o investimento mais seguro que existe no mundo, tá? Hoje está pagando muito bem, na faixa de 4,5% na ONU, né, em dólar, tá? Lembrando. E o TLT, que é um ETF também de renda fixa, né? Só que aqui é um prazo muito longo, são 20 anos o prazo dos ativos que tem lá dentro desse ETF. Lembrando que aqui não vence, tá? Não é que vai vencer daqui a 20 anos, você vai ter que resgatar. Como é o ETF, está listado em bolsa, é que eles ficam rotacionando, né? Ficam girando ali, eles ficam colocando outros ativos, né? Tirando e colocando outros ativos de forma que o vencimento médio ali daqueles ativos que estão em carteira, esses ativos de renda fixa, dentro do TLT, eles têm um vencimento de 20 anos. Então aqui a marcação a mercado ela é gigantesca e aí o investidor pode ter um retorno elevadíssimo, tá? Mesmo sendo renda fixa, mas também pode ter um retorno muito baixo, assim como também prejuízo. Eu particularmente tenho o TLT na minha carteira. Eu acho que faz sentido nesse momento, porque eu imagino que em algum momento a taxa de juros lá nos Estados Unidos ela vai voltar a cair. Então a taxa de juros caindo, como tem a marcação a mercado, a tendência é que o título valorize, né? Então os títulos que vão estar dentro do TLT valorizem, o que vai trazer mais ganho aí para o investidor, mas depende, né? Tem que ver se realmente faz sentido para o perfil e objetivos daquele cliente. Lembrando que não é nenhuma recomendação de investimentos, tá, pessoal? Então, assim, basicamente é isso. Então, moedas, apenas o Bitcoin tem fundamentos de longuíssimo prazo, como eu já falei, na minha visão, pelo menos, né? Então, 80% da carteira cripto deve ser só Bitcoin, no mínimo, tá? No mínimo, ou até 100% aí. E coloco também outras observações, como vocês aqui podem ver, mas minha intenção não era, talvez, entrar em tantos detalhes. Eu acho que acabei detalhando muito esse vídeo. Talvez tenha ficado muito longo, mas, pessoal, imagino que tenha sido de grande valia, né? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo, falando um pouquinho mais, né, dessa estratégia que foi utilizada pela pessoa que indicou os ativos, né? Como é que foi construída a carteira desse meu cliente da consultoria, como é que a gente agora vai começar a elaborar esse plano. Eu não falei quase nada sobre como é que a gente vem elaborando, né? Porque minha intenção é o seguinte: se você gostou desse vídeo, se você curtiu, aí eu quero saber de vocês, deixa aqui nos comentários se você tem interesse que eu traga talvez em um outro vídeo, a parte 2, essa carteira específica desse cliente meu da consultoria, já que a gente acabou de falar dessa dele, né? Não vou dizer quem é a pessoa, lógico, mas se você tem interesse que eu agora grave uma parte 2 desse tipo de conteúdo, mostrando como é que a gente elaborou esse plano personalizado, até para você entender, caso tenha interesse em entrar na nossa consultoria de investimentos, para você entender como é que a gente faz toda essa elaboração do plano e como é que ficou o resultado final de acordo com o perfil, objetivos e tolerância ao risco também daquele cliente. Então fala aqui nos comentários, diz que tem interesse sim, que depois em algum momento eu vou estar trazendo também esse tipo de conteúdos para você, tá bom? Mas minha intenção aqui principal foi alertar vocês, né, em quais produtos e investimentos você não deve investir. Aqueles que eu já falei no início, né, COIs, Fundo Multimercados, debentures, CRAs, porque ali normalmente está beneficiando não você, está beneficiando a corretora. Uma coisa que eu quase esqueci, porque os COIs são tão incentivados assim para que o assessor indique para o cliente para investir, porque ali é um produto que a gente você investir muito às cegas, você não sabe o que está dentro ali daquele COI. Então normalmente esses produtos oferecem margens lucrativas muito altas para instituição financeira que está recomendando, tá bom? Então o assessor ganha muita comissão, o COI é o produto que mais paga comissão para os assessores de investimentos, e a instituição, como a corretora de valores, né, também está ganhando uma boa grana em cima de você, beleza? Então, lembrando, mais uma vez, se aquele tipo de investimento, aquele produto financeiro, né, está destinando uma grana legal para outra parte, saiba que essa parte que eles estão pegando é do seu bolso. Foque em você, pessoal, e somente invista com base no seu conhecimento, estude muito, ou se você for delegar, delegue para alguém que realmente tem interesse nos seus objetivos e também no seu perfil. É o principal disso tudo. Tem interesse numa consultoria de investimentos, que eu cuide dos seus investimentos, da sua carteira, também tem um link aqui que eu vou deixar disponível. Você entra em contato comigo ali pelo WhatsApp, a gente vai bater um papo legal para a gente entender o seu cenário atual, tá? O seu perfil e objetivos, como eu já falei várias vezes aqui nesse vídeo. Beleza, galera? Gostou desse vídeo, desse conteúdo? Dá um like para o YouTube entender que foi um conteúdo de grande valor para você. E lembra de se inscrever no meu canal @Giovanni Canuto, vou trazer muitos conteúdos aqui de finanças e investimentos para todos vocês. Estamos juntos aí e sucesso nos investimentos. Valeu!